Olá, crianças! Agora a gente vai fazer a nossa correção de matemática para depois começar as unidades de medida, tá bom? Vamos lá? A correção de matemática é referente às atividades do dia 1º de outubro. Então vamos lá. Na 1, observe algumas representações desses números e em seguida complete as lacunas seguindo os exemplos. Então aqui vocês podem observar 1/10. Depois, 6/10, que vocês tinham que completar com a fração, 6/10. Depois, 1/100, então, uma parte de 100, que o número decimal é este aqui. Depois, 9/100, 9 partes de 100. Depois, 15/100, 15 partes de 100. Depois, 52/100, 52 partes de 100, que a gente representa por esse número decimal. E esses blocos tinham 1000 partes. Então, primeiro, 1 milésimo, uma parte de 1000. Depois, 4 milésimos, 4 partes de 1000, que é representado por esse número decimal. E os outros dois vocês teriam que fazer. Então, 12 milésimos, 12 partes de 1000, que é representado por este número decimal. Lá na página 124, tinha a questão 3. Com base nos números fracionários e os números na forma decimal, vistos nas páginas anteriores, complete o quadro abaixo. Então, número. Então, tinha 1/10, 1/100 e 1 milésimo. Quantidade de zeros no denominador da representação fracionária e quantidade de casas decimais na forma decimal. Eu coloquei aqui as representações fracionárias e o número no decimal para vocês observarem, mas precisava só responder a quantidade de zeros e a quantidade de casas decimais. Então, aqui, 1/10, vocês podem ver que tem só um zero no denominador, então, 1. No centésimo, tem 2 zeros no denominador, então, 2. No milésimo, tem 3 zeros no denominador, então, quantidade de zeros, 3. Depois, quantidade de casas decimais. Então, vocês podem observar que só tem uma casa depois da vírgula, então, 1. No 1/100, tem 2 casas depois da vírgula, então, 2. E no milésimo, tem 3 casas depois da vírgula, 3. Vocês podem perceber que a quantidade de zero no denominador é igual à quantidade decimal, tá? Igual à quantidade de casas decimais, ok? Então, 1/10 tem um zero, uma casa decimal. 1/100 tem 2 zeros, 2 casas decimais. E 1 milésimo tem 3 zeros e 3 casas decimais. Isso é uma regra, beleza? Encontre o número na forma decimal correspondente às frações a seguir. Então, 4/10. Se é décimos, tem que ter uma casa decimal só. Então, vai pular com a vírgula uma casa para a esquerda, 0,4. Beleza? Depois, 76/100. Então, copia o 76, pula 2 casas para a esquerda, porque tem 2 zeros, e tá pronto o número. Depois, AC, 94 milésimos. Então, copia o 94, pula 3 casas para a esquerda, com a vírgula, coloca a vírgula e o zero na parte inteira, e tá pronto o número, não precisa de calculadora. Na página 126, tinha a questão 5. Observe o exemplo e complete a lacuna de modo a tornar verdadeiras as igualdades a seguir. Então, 3/10 é igual a 3/10, que é igual a 3/10. 5/10 é igual a 5 partes de 10, 5/10. 4/100 é igual a 4 partes de 100, 4/100. 35/100 é igual a 35 sobre 100. E a representação decimal. 6 milésimos, 6 sobre 1000. Então, 6, pula 3 casas, porque tem 3 zeros, vírgula e zero no inteiro, 0,006. 47 milésimos, 47 sobre 1000. Assim fica a representação decimal. 548 milésimos, e aí tem a fração e o número decimal correspondente. 235 milésimos, a fração 235 sobre 1000.
e o número decimal correspondente. Na 6 era para completar as lacunas, convertendo os números na forma fracionária e na forma decimal. Então, forma fracionária de 9 décimos, era só copiar o 9 e pular uma casa para a esquerda com a vírgula e completar com zero na parte inteira. Depois, forma fracionária em forma decimal. Copia o número de cima. Quantos zeros tem embaixo? Tem um só, então conta uma casa para colocar a vírgula, bem tranquilinho. Depois, 4,2, então 4 inteiros e 2 décimos. Então, se a gente leu 2 décimos, quer dizer que tem uma casa decimal só. Então, o número de baixo só pode ter um zero, tá? Então, quando é para transformar? Então, exemplo aqui. Quando é para transformar um número em fração, um número decimal em fração, é bem tranquilo. Tem aí 31,41 é igual. Então, eu vi muita gente colocando essa fração. Essa fração está errada. Não foi assim que eu expliquei no vídeo. Então, o que é para fazer? É para fazer o seguinte. Vamos ver. Então, pega 3.141, copia o número sem a vírgula, copia o número sem a vírgula mesmo. Aí vai colocar o 1 aqui. Colocou o 1, o que eu vou fazer agora? Contar quantas casas decimais tem. Tem uma, tem duas. Então, eu coloco 2 zeros aqui. Pronto, bem tranquilo. Tá? E agora, para eu transformar uma fração em número decimal. Então, vamos ver. 48.590 sobre 1.000. Então, o que eu faço? Copio o número sem a vírgula. Quantos zeros eu tenho no denominador? Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu conto uma casa, duas casas, 3 casas e coloco a vírgula. Pronto, não tem segredo, tá? Não vai se tornar outro número. É só andar com a vírgula, acrescentar zeros, beleza? Então, na 6 fica dessa forma os números, tá? Quem não entendeu por que ficou assim, que eu expliquei 2 exemplos aqui, pode vir me procurar. Na 7, eu já tinha feito com vocês a multiplicação por 10 e a divisão por 10. Então, o que acontece quando multiplicamos um número na forma decimal por 10? Então, o valor numérico aumenta e a vírgula é deslocada uma casa decimal para a direita ou se acrescenta zeros. 9, a gente já tinha feito. 10, o que acontece quando dividimos o número decimal por 10? Então, o valor numérico diminui, então o número diminui, e a vírgula é deslocada uma casa decimal para a esquerda, tá? Depois a 11, calcule mentalmente as operações a seguir. Então, 25 centésimos vezes 10 vai dar 2 inteiros e 5 décimos. 3 inteiros e 4 décimos dividido por 10 vai dar 34 centésimos. C, 12 inteiros e 96 centésimos vezes 10 vai dar 129 inteiros e 6 décimos. D, 84 inteiros e 45 centésimos dividido por 10 vai dar 8 inteiros, 445 milésimos. 12, efetue as operações e depois responda as perguntas. Então, 94 vezes 100 vai dar 9.400. 8 inteiros e 5 décimos vezes 100 vai dar 850. 620 dividido por 10 vai dar 6,2, que é 6 inteiros e 2 décimos. 4 dividido por 100 vai dar 4 centésimos. Multiplicar um número por 100 é o mesmo que multiplicá-lo 2 vezes sucessivas por 10? Por quê? Então, se pensem no 94 aí na primeira bolinha. 94 vezes 10 dá 940, que eu acrescento um zero.
E aí, se eu fizer 940 vezes 10, de novo, vai dar 9.400. Então, é igual multiplicar 2 vezes por 10 ou já multiplicar por 100? Sim, é igual. Então, por quê? Porque 100 é igual a 10 vezes 10. Beleza? E também dividir é a mesma coisa. Se eu dividir um número por 100, é a mesma coisa que eu dividir ele 2 vezes sucessivas por 10. 13. Efetue as operações e depois responda as perguntas. Então, 24 vezes 1.000 vai dar 24.000. 9 décimos vezes 1.000 vai dar 900. 1.100 dividido por 1.000 vai dar 1 inteiro e 1 décimo. E 45 dividido por 1.000 vai dar 45 milésimos. Multiplicar um número por 1.000 é o mesmo que multiplicá-lo 3 vezes sucessivas por 10? Por quê? Então, sim, porque 1.000 é igual a 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1.000, tá? E dividir é a mesma coisa. Por quê? 1.000 é igual a 10 vezes 10 vezes 10. 14. Calcule mentalmente as operações a seguir. Então, 2 inteiros e 7 décimos vezes 100 vai dar 270. 6 inteiros e 1 décimo dividido por 100 vai dar 61 milésimos. 9 inteiros e 82 centésimos vezes 1.000 vai dar 9.820. 154 dividido por 1.000 vai dar 154 milésimos. Corrijam aí as questões de vocês. E assim a gente finaliza nossa correção. Vamos agora para a aula de matemática.